Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Gente, meus irmãos, minhas irmãs, né? Meus amigos, minhas amigas, né? Meu forte abraço para todos que nos assistem. Esse canal, nós abordamos todo tipo de assunto, desde que seja lícito, desde que seja para iluminar a mente das pessoas, para nós entender realmente quem é quem, o que está faltando no ser humano, né? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas mensagens postadas diariamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar do exemplo desse rapaz. Eu quero falar do exemplo desse rapaz, que deu exemplo até para os crentes, gente, para os evangélicos, quando se trata de amor, respeito, consideração, parceria, irmandade. Eu falo do jogador Neymar. Por que eu quero falar do Neymar? Aí você pode falar assim, mas você é um missionário e pode falar de futebol? Não, eu falei, eu estou falando de Neymar. Não estou falando de futebol, não. Estou falando de Neymar. Presta atenção. Vários jogadores foram revelados por uns clubes e foram vendidos para a Europa. O caso de Ronaldo Fenômeno, né, que foi revelado pelo Cruzeiro e foi para, se não me engano, para o Barcelona, não sei se foi o primeiro time, foi para a Europa, né? O mesmo caso, Romário, mesmo caso do Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Lucas Moura e Neymar. O que eu quero falar nesse vídeo, gente? Por isso que a Bíblia diz, escute bem, não estou falando de futebol não, estou falando de Neymar e desses homens, ex-atletas. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele abençoa os bons e os ruins. O sol nasce para todos. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que se dizem ser cristão dizer assim, eu sou de Deus, tem que ter o melhor. Não, o melhor não é para quem é de Deus, irmão. Ou o melhor não é para aqueles que se dizem ser de Deus. O melhor é para aqueles que faz certo a ponto de serem chamados filhos de Deus. Então o que acontece? Kaká foi revelado pelo São Paulo, foi para a Europa. Vou falar dos mais recentes. Lucas Moura foi revelado pelo São Paulo, foi para a Europa. Vou falar clubes aqui que eu posso errar. Romário foi revelado pelo Vasco e foi para a Europa. Ronaldinho Fenômeno, ou Ronaldo Fenômeno, foi revelado pelo Cruzeiro, foi para a Europa. Ronaldinho Gaúcho foi revelado pelo Grêmio e foi para a Europa. Vamos lá. Quando voltaram, Romário foi revelado pelo Vasco, voltou para o Flamengo. Ronaldo Fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, quando voltou para o Brasil, foi para o Corinthians. Ronaldo Gaúcho foi revelado pelo Grêmio, quando voltou, foi para o Flamengo. Kaká, revelado pelo São Paulo, quando voltou, foi para o próprio São Paulo, como Lucas Moura. Você vê, nem Romário, nem Ronaldo Fenômeno e nem o Ronaldo Gaúcho voltou por seus ex-clubes que tinham dinheiro, mais do que o time do Santos hoje, sem dúvida nenhuma. Agora, qual é a questão? Nem Romário voltou para o Vasco, veio para o Flamengo, nem Ronaldo Fenômeno veio para o Cruzeiro, foi para o Corinthians, e Ronaldinho Gaúcho voltou para o Brasil, mas não foi para o Grêmio, foi para o Flamengo, depois foi para o Atlético Mineiro, não sei, e daí por diante.
Só que tem um detalhe. Lucas Moura, Brasil, veio para São Paulo, para o clube que revelou. Só que São Paulo tem dinheiro. Muito dinheiro. Kaká do mesmo jeito. Veio para o Brasil e foi para o São Paulo, o time que o revelou. Mas o São Paulo tem dinheiro. Neymar veio para o Brasil e veio para o Santos, para o clube que lhe revelou. Mas por que muitos dizem que foi a maior contratação ou recontratação? Não sei como é, acho que é contratação, né? A maior. Porque Neymar, ele veio, apesar de ser o time dele que o revelou, veio para um time praticamente falido. Veio para um time que tinha saído da segunda divisão. Neymar recebeu um convite de assinar um contrato com o Inter Miami, que é o clube do Messi. Ele disse, não, eu não quero assinar contrato com time nenhum, eu quero voltar para o Santos. O que eu quero dizer nesse vídeo, gente? Que esse Neymar, ele teve uma atitude que os outros não tiveram. Como Romário, revelado pelo Vasco, veio para o Flamengo. Ronaldo, fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, veio para o Corinthians. E o Ronaldinho Gaúcho, revelado pelo Grêmio, veio para o Flamengo. O Lucas Moura, mas o Kaká, voltou para os clubes que o revelou. Mas um time poderoso financeiramente, que é o São Paulo. Já o Neymar teve outras propostas, inclusive, parece que ele teve uma proposta do Chelsea, não é concreto, gente, eu estou falando aqui porque eu vejo os comentaristas que é aprofundado no futebol falar. Mas ele veio para o Santos. Aí eu pergunto para você, qual foi a atitude mais correta desse jogador? Vocês veem que esse sujeito, esse Neymar, o que eu quero falar aqui sobre esse rapaz? Que esse rapaz dá uma lição de moral até naqueles que se diz ser pastor, homens de Deus, que devia ter maior exemplo. Que devia ter maior exemplo. E outra coisa, irmãos, é um rapaz que abraça todo mundo, conversa com todo mundo, crianças, adolescente, pré-adolescente, jovens, senhor, senhora, idoso, idosa, ele é uma pessoa amigo. Uma coisa que a gente vê nesse rapaz, no Neymar, que não vê em muitos cristãos, padres, pastores, bispos, missionários, apóstolos e daí por diante. Se é nós que tem de dar esse exemplo. Se é nós que tem de dar esse exemplo. Eu fico de boca aberta, gente, quando eu olho para esses pregadores de hoje em dia, que se diz ser porta-voz de Jesus, de Deus, e fazer e cometer umas atitudes de pessoas endemoniadas. Não ama o próximo, não mata a fome do próximo, né? Só quer estar no meio dos grandões, dos tubarões, das baleias grandes, esquecendo as piabinhas lá, as sardinhas. É ou não é? Então, aqui, gente, eu não estou falando de futebol especificamente, diretamente, estou falando de exemplo. Estou falando de exemplo. E o que vocês acham? Comente aqui nesse vídeo. Para a gente aprender. Gente, você sabia que nós aprendemos até com aqueles que dizem que não é cristão? É uma vergonha para nós. Você vê o que está acontecendo aí? No meio dos evangélicos. Então, na opinião de muitos, a maior contratação foi do Neymar, por causa dessa simplicidade. Veio praticamente para um time falido, gente. Para um time falido. Preste em dar cabo, dizer assim, já não existe mais o Santos. Ele veio. E teve outras oportunidades de ir para outros clubes. É um exemplo, gente. Para os cristãos, para os evangélicos, para os crentes, para os católicos, para os religiosos, para todos nós.
Tem pessoas que você diz ser cristão que você não consegue nem ficar perto deles. Quem não quer ficar perto de uma pessoa dessa, como o Neymar? Não é porque tem dinheiro só, não, gente. Não é porque tem dinheiro, não. É porque o homem transmite. Ele chegou no Santos, até o jogador lá, o baixinho lá, o Soteldo, começou a se comportar melhor. A Bíblia diz, irmãos, que para tudo existe lei. Tem lei para tudo, menos para o amor. Comente nesse vídeo. É isso que eu queria gravar esse vídeo, só para isso. O exemplo desse rapaz. Deus abençoe. A paz de Cristo.